Eu estava grávida de 8 meses da Valentina quando o Juliano saiu do banheiro e disse: Deus falou comigo, porque Deus sempre fala com ele no banheiro. E ele falou: é pra gente reunir um número de pessoas aqui em casa e falar de Jesus para elas. Num primeiro momento eu achei estranho, porque a gente sempre foi muito reservado. Mas eu disse: tá bom, ok, até porque a gente não tinha uma data definida para que isso acontecesse. Um ano depois, realizamos o primeiro encontro de encorajamento. Foi no salão do prédio. Queimava no meu coração falar de Jesus. Não era uma célula, não era uma igreja. E as pessoas foram chegando. A gente chegou quase a ser expulsos do prédio. Foi aí que alugamos uma casa. Mas logo ela ficou pequena. Foram apenas 2 meses nesse lugar. E então, partimos para o Ítalo Brasileiro. Lá ia todo tipo de gente, até porque não era uma igreja. Então elas aceitavam Jesus, elas queriam ter um relacionamento com Deus, mas elas não tinham para onde ir. E aí começaram as perguntas, uma pressão das pessoas dizendo: quando vai ser igreja? E a gente: igreja? Até porque a frase que eu mais ouvia do Juliano era: eu nunca vou ser pastor. Queimei a língua. Na verdade, tudo começou numa pregação que eu fui fazer em Araras, numa igreja onde eu conheci o pastor César. E ele falou muito comigo. Sabe quando Deus, na verdade, te diz coisas muito pessoais? Ele me convidou para um encontro de pastores, de líderes. Eu disse: mas eu não sou pastor. Ele: não, vai! E eu fui. Ele me ligava de lá contando o que Deus estava falando para ele e a gente chorava juntos, porque Deus estava sendo muito claro, dizendo que tinha chegado o momento da gente cuidar das pessoas. Eu era um cego que estava enxergando, mas não sabia muito bem o que fazer. Foi uma fase muito difícil porque muitas pessoas se afastaram. Outras chegaram. A gente teve que encerrar ciclos. E aí veio a visão. Deus falou ao nosso coração sobre 10% dessa cidade. Parecia loucura. E teve gente que acreditou, que nos apoiaram. E aí fomos ungidos pastores. O primeiro culto foi em janeiro de 2017, num lugar simples, com poucas pessoas, mas a presença de Deus foi muito real naquele momento. E algumas delas mesmo já começaram a procurar um lugar para alugar, para a gente começar então a Missão Encorajamento. O prédio que a gente foi ver na Bento Carlos, onde seria a primeira casa, era completamente improvável. Sabe aquele lugar que precisava de muitas reformas? Funcionava uma casa de empadas. O dono foi nos receber para negociar o aluguel. Eu disse: olha, legal, mas essa parede aí, se não tivesse... Ele disse: eu quebro. Eu falei: mas o piso não tá legal. Ele: eu troco. Eu disse: mas e se a gente tivesse mais lugar ali em cima? Ele: eu faço, eu pinto. Ele fez tudo. E o melhor, o valor do aluguel continuou o mesmo. E o milagre não foi só na obra do prédio. A gente começou a ganhar tudo. Nós ganhamos cadeiras, nós ganhamos ar-condicionado, o altar, bebedouro. E o povo foi chegando sem parar. No começo eram 20 pessoas, 40, 60, 100. Tivemos que abrir um segundo culto no domingo de manhã. Até que o lugar começou a ficar até perigoso, porque até a escada servia para acomodar as pessoas. Era muita gente. Estava na hora de pensar na mudança. Começamos a procurar um novo lugar. Mudamos para a Rua Ana Prado. Um lugar novamente improvável. Uma fábrica desativada, cheia de máquinas. Precisava de muita visão para enxergar uma igreja no local. E mais uma vez Deus agiu. Os donos fizeram toda a reforma. Como Deus é maravilhoso, porque Ele repete o padrão. A gente não tinha condições de comprar todas as coisas. E nós ganhamos mais cadeiras,
ganhamos mais ar-condicionado, ganhamos móveis, enfim, uma demonstração que Deus realmente estava com a gente. Isso faz toda a diferença. Nessa segunda casa, nós crescemos muito. Ministérios surgiram só para casais. Só para elas. Desde o ventre para gestantes. Além do Missão Teen. Do Missão Jovem. E do Missãozinha para as crianças. Mas a gente entende que a igreja, ela tem que ir além das paredes. É a igreja viva que se move. Estamos nos hospitais, nos semáforos, cuidando dos moradores de rua, encorajando através de cartas. Além do Missãozinha nos bairros, cuidando das crianças e levando muita diversão com a palavra de Deus. A igreja tem uma responsabilidade também com a parte social, principalmente na pandemia, onde as famílias estavam completamente desestruturadas. Foi aí que nós ampliamos o serviço de cestas básicas. Recebemos e distribuímos dezenas de toneladas de alimentos. Em meio à pandemia, onde estava tudo parado, Deus confirmou no nosso coração que era chegado o tempo da expansão. E foi aí que nós encontramos a nossa nova casa. Seguindo o padrão, o lugar também era improvável. Funcionava uma fábrica, precisava de uma reforma bem grande. Foi quase um ano de obras. Uma transformação dia após dia. Mais uma vez, Deus usou os donos para fazer boa parte da reforma. Desafios? Nós temos muitos, mas o mesmo Deus que fez tudo isso em tão pouco tempo é o Deus que fará muito mais. Sonhos? Ah, Deus tem muitos e a gente sonha com Ele. Nós queremos uma escola, uma universidade, um campus. Não se trata de religião, não se trata de placa, se trata do reino de Deus. De verdade, a expansão só está começando.